Olá! Você que acompanha a TV Câmara, assista agora uma live produzida por mim, Adriana Góes, advogada, especialista em direito previdenciário, e o professor Emerson Lemes, uma referência nacional em cálculos de benefícios e aposentadorias, sobre a complementação das contribuições previdenciárias pré e pós-pandemia. Quero primeiro dizer que é uma grande honra, né, você ter aceitado essa live. Você que é um profissional tão ocupado, né, ocupadíssimo. Eu sou muito fã já do seu trabalho, já fiz curso na ESA, fiz curso no IBDP. Sei que tem muito curso, muita live, assisto todas que você posta nessa fase. E aí tem temas muito interessantes, sempre relacionados com os cálculos. Eu sempre gostei muito de cálculos e até uma fase para mim não fazia tanto sentido, porque eu tenho formação em técnico de contabilidade, fiz 2 anos. Mas agora, com essa reforma, com o planejamento, eu estou me sentindo nas nuvens, porque não ocupei tanto cálculo. Então, muita coisa no céu. E dizer que lhe agradeço de coração mesmo a sua participação, que é um profissional tão conhecido e renomado no Brasil. Eu posso dizer que hoje é impossível que alguém que trabalhe com direito previdenciário não conheça o seu nome, não tenha participado já de um curso, alguma coisa. Então, sou muito fã mesmo. E antes, como a live tem um objetivo um pouco descontraído, antes de entrar no tema nosso, propriamente dito, que é a complementação das contribuições pré e pós-pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como surgiu essa paixão pelos cálculos, essa paixão que faz brilhar os olhos quando você fala, né? Que é uma coisa muito contagiante. Porque eu conheço a sua história, mas muitos colegas aqui que estão entrando talvez não tenham escutado. E vai servir de uma grande inspiração para eles. Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma coisa muito importante. Que era alcançar o meu tablet para eu ter o segundo controle aqui, senão me perco. Mas então, tudo começou... Eu não vou dizer que começou com aquela maquininha de escrever que está ali, mas ela tem muito a ver com a história, porque essa máquina de escrever era do meu avô. E o meu avô era contador. Então, o vovô era contador, então vem já de lá de baixo, né? Quando eu era criança, ainda era aquela época que as mamães não trabalhavam, né? Ficavam em casa e tal. A mulher estava começando a ir no mercado de trabalho, mas casava, parava de trabalhar para cuidar da família. E a mamãe começou a me alfabetizar. Quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, ela começou a me alfabetizar em casa e começou a me ensinar a fazer continhas. Então ela fazia uma sequência enorme de algarismos em 2 linhas para eu somar. E tomava o cuidado de a soma não passar de 10 para não ter sobra, porque eu não ia conseguir entender. Então, ela teve um cuidado muito legal. Eu perguntava como que lia aquele número gigante, ela também não sabia ler, porque imagina, né? Às vezes era um número com 20 algarismos, assim. Passa de 5, a gente já se perde, imagina o negócio gigantesco, né? Quadrilhões, quinquilhões, sei lá que tamanho que tinha aquilo. Mas desde lá eu fui aprendendo a fazer continha com ela. Fazer soma, fazer essas coisinhas e tal. Depois fui para a escola e a coisa se aprofundou, né? E eu comecei a criar... Pois é. E eu comecei a criar um hábito, assim, eu não sei de onde veio, se isso foi intuitivo ou não, mas, sabe, vou citar um exemplo bem real, assim, que chega a ser engraçado. Sabe quando você está no banheiro e se pega contando azulejo na parede? Aí eu começava a contar quantos tinham na horizontal e na vertical, multiplicar, depois contava tudo para ver se fechava a soma. Sabe essas bobagens assim? Ler uma frase, contar quantas letras tem, para ver se dá um número par, tentar dividir a frase no meio, se são 2 partes, como que ficaria aquela palavra dividida exatamente no meio, com 5 letras para cada lado. É tudo exercício besta, de raciocínio lógico, mas que ninguém me ensinou, olha, faça isso. Não, foi intuitivo, comecei a fazer. E se você já assistiu uma aula comigo, você já assistiu a aula minha, presencial,
Eu sempre comento que se tem alguém com a roupa escrita alguma coisa, eu já li a roupa da pessoa umas 10 vezes. Que é intuitivo, eu estou aqui e estou lendo. Eu já li o teu nome aqui em cima umas 3 vezes. Sabe assim, é natural, parece que letras e números puxam a minha visão e do nada eu estou lendo. E se estou um pouco mais relaxado, já estou contando quantas letras tem naquilo. É tudo exercício de raciocínio. Raciocínio assim, exercícios que eu não fui ensinado a fazer, não fui levado a fazer por alguém, mas que foi acontecendo naturalmente. E aí quando você chega no cálculo um pouco mais apurado, aquilo tudo se torna muito mais simples, né? Porque aí você começa a procurar não decorar a equação. Como é que faz essa conta? Não. Qual é a lógica dessa equação? Por que 5 vezes 3, 15? Peraí, o que significa 5 vezes 3, 15? Tabuada, hein? Segundo ano do ensino fundamental. Eu estou somando o número 5 3 vezes. Ou o número 3 5 vezes. 5 mais 5 mais 5, que 5 vezes o número 3. Ou 3 vezes o número 5. 5, 5, 5. Essas bobagenzinhas assim, mas que te faz criar um raciocínio lógico. E aí lá na frente, quando você precisa do raciocínio lógico, ele está pronto. E aí na hora que você vai precisar desse raciocínio lógico para entender uma reforma da Previdência, fica muito mais tranquilo, sabe? Você analisar aqueles dados, alguém pensou nisso, ou alguém chegou a esse texto, a essa informação, pensando assim, assim, assado. É muito bacana, é muito gostoso, mas é algo que vem na intuição total. E aí, lá na adolescência, eu gostava muito de desenhar, achava que desenhava bem, depois fui descobrir que não sabia desenhar coisa nenhuma, mas era elogiado e achava que estava bom, né? Principalmente criança, começo da adolescência, todo mundo acha que é lindo tudo que você faz, principalmente tua mãe, e eu achava que ia ser arquiteto. E tinha, na época, no ensino médio, aqui em Londrina, um curso que chamava Desenho Arquitetônico. Formava técnicos para trabalhar com engenharia, com arquitetura e tal, mas não formava engenheiro. Era um curso técnico para ser tipo um auxiliar, um apoio, algo assim. E eu me inscrevi nesse curso, para fazer esse curso no ensino médio. Naquela época o ensino médio era profissionalizante, né? Tinha o ensino normal, como é hoje, tinha o profissionalizante. Só que não, pois é, era muito bacana. Só que a escola não conseguiu formar uma turma. Olha o Hélio Gustavo fazendo palhaçada. Quero registrar um beijão para você. Deve estar em Portugal, né, com o curso. E no próximo eu vou para Portugal também. Ele já sabe. Uau! No próximo, sensacional! Muito bom. O Hélio é um grande amigo. Mas aí, eu fui me inscrever naquele curso e a escola não conseguiu formar uma turma. Então me chamaram e falaram, olha, você tem 2 opções, ou ensino geral ou técnico em contabilidade. E eu não fazia ideia de qual carreira, do que estudar. E falei com a minha mãe, né? E a mamãe falou, faz contabilidade, pelo menos você vai aprender alguma coisa. Porque ela achava que o ensino médio normal não ia me ensinar nada. E fiz o técnico em contabilidade. Fazendo o ensino médio, fui trabalhar em um escritório de contabilidade. E aí, em pouco tempo, já estava trabalhando com RH dentro do escritório. Daquele escritório fui para outro. Concluí o ensino médio. Aí olha como são as coisas, né? No mesmo mês que eu entrei na faculdade, eu encarei, vamos fazer contábeis. Agora eu sou técnico em contabilidade, vamos fazer faculdade de ciências contábeis. No mesmo mês. Sim, natural praticamente, né? Assim como se eu tivesse feito o desenho arquitetônico, provavelmente eu ia fazer faculdade de engenharia ou de arquitetura. Aquela coisa ali, né? Aquela linha. E aí eu fui no mesmo mês, ou na mesma semana, no mês que eu comecei a trabalhar, foi quando saiu o resultado do vestibular, que eu fui aprovado em contábeis aqui na UEL, e eu comecei a trabalhar com previdência privada. Fui trabalhar em um grande banco na área de previdência privada, trabalhei 3 anos, era na área administrativa, mas nós fazíamos todos os cursos do banco, a gente era obrigado a fazer todos os cursos oferecidos pelo banco para toda a equipe de vendas. E era interessante que o banco ensinava o vendedor de previdência privada a calcular os benefícios do regime geral para poder ter a previdência complementar.
Na prática, você ia lá pedir um aumento do cheque especial e te empurrava uma previdência privada para bater a meta. Mas o vendedor aprendia. O banco fazia o dever de casa. Ensinava. É como se você chegasse hoje no banco e para fazer uma previdência privada e a pessoa perguntasse: qual é teu padrão de vida, Adriana? De quanto é o teu padrão de vida? Ah, meu padrão de vida é de 30 mil reais por mês. Essa pessoa olharia a tua vida recente previdenciária. Se fosse hoje, pegaria o teu CNIS, falaria: olha, com as informações que eu tenho aqui, você vai se aposentar com uns 4 mil reais. Para 30 falta 26. Então você tem que fazer uma previdência complementar de 26. Sabe essa lógica muito redondinha? O banco ensinava a gente a fazer isso. Na prática, os vendedores não aplicavam, mas eram treinados. Então, meu primeiro contato com benefícios previdenciários foi aí. E foi em 1991, logo que foi publicada a 8213. Sim. Eu peguei a 8213. Não, pois é. Só que eu fiquei 3 anos no banco, me aguentaram lá 3 anos. E banco privado, você não pede demissão, é o banco que te demite. Então, eles sempre fazem um acordo, né? Eles entram com o pé. E eu voltei a trabalhar com contabilidade, voltei a trabalhar com RH, concluí o meu curso de ciências contábeis. Em seguida, fui trabalhar em uma empresa de desenvolvimento de software para desenvolver software de folha de pagamento. Quer dizer, eu tive aquele contato com previdência e voltei para a área trabalhista. E, bom, vamos trabalhar com o desenvolvimento de software, mas folha de pagamento. Até que aparece uma pós-graduação aqui de Direito do Trabalho e Previdenciário, era um curso junto. E hoje eu vejo quão ruins são esses cursos juntos, porque metade da turma quer saber de trabalho, a outra metade quer previdência, e a tua aula é uma porcaria, porque metade da turma não está interessada na tua aula. Como professor, hoje eu entendo que é horrível. É tão amplo. Se você faz uma especialização só em previdenciário, tem conteúdo pra caramba, imagina dividir aquilo em 2 cursos, né? Condensar em metade do tempo, é horrível. Mas era a opção que eu tinha e como eu trabalhava com software de folha de pagamento, eu pensei, primeiro, eu queria fazer uma especialização. E aí eu pensei, poxa vida, o software de folha de pagamento é a legislação trabalhista aplicada e legislação previdenciária aplicada. Mas o que eu via de legislação previdenciária? Custeio. Por quê? Eu fiz folha de pagamento a vida inteira, então o meu contato com previdência sempre foi o custeio. Como calcular a contribuição da empresa, os carnezinhos que a gente preenchia do empresário, dos autônomos que por um acaso prestavam serviço, o escritório prestava serviço, de carnezinho de empregada doméstica, quantos eu preenchi, olha a Kelly aí, querida Kelly, lá do Rio Grande do Sul. Luciana, vários gente, colegas. Pois é, já subiram vários nomes aí, mas eu começo a falar, me empolgo e não vejo. É que ela mandou um boa noite aqui e eu consegui ver. E aí... Professor Hélio, eu quero agradecer o carinho. Nós que somos... Eu que sou sua fã especial, né? E o professor Emerson também. Que isso, só gente querida nessa brincadeira. E aí, eu fui fazer a especialização pensando no custeio. E vem os benefícios. E aí tive um primeiro contato com os benefícios previdenciários e os colegas de turma começaram a me demandar: Emerson, eu preciso fazer um cálculo, faz para mim. Eu comecei a fazer cálculos para eles. Calcular benefício, calcular uma liquidação de sentença. As coisas começaram a surgir. Eu trabalhando com software, nas horas vagas fazia uma continha, fazia outra tal. Aí um colega da turma tinha uma empresa de cursos e dava um curso de cálculo trabalhista. E falou: Emerson, eu quero que você dê um curso de cálculo previdenciário. Cara, mas eu não quis. Não, você tem um jeito pro negócio e tal. Vamos montar um material aí e lançar um curso teu. E deu certo. E aí eu comecei a perceber que o emprego que eu tinha estava atrapalhando o meu trabalho como professor e como perito fazendo cálculos judiciais. Então eu pedi demissão daquele trabalho, finalzinho de 2005. E abandonei a vida de garoto de programa, né? Parei de trabalhar com desenvolvimento de software e vim para o previdenciário. E aí eu abracei de vez, comecei a dar cursos bastante, na área trabalhista também no início, muito curso de rotina trabalhista, de cálculos trabalhistas para ações judiciais, liquidação de sentença trabalhista, etc, etc. Mas fui batendo no previdenciário. E aí surge a ideia de escrever um livro sobre cálculos com esse mesmo amigo, que era o cara que tinha me dado o pontapé inicial, o Júlio, que me chamou para dar aula.
escrevemos um livro de cálculos, que era uma apostila de curso que virou livro. Eu não gosto, inclusive, do livro, acho muito fraquinho, mas vendeu que é uma beleza. Mas dando aula e tendo esse contato com o meio jurídico, com vocês e tal, eu comecei a perceber a linguagem do advogado. Como que eu consigo explicar isso aqui de forma que ele vai entender? Porque eu fui aprendendo que vocês não tiveram, a maioria dos advogados, não tiveram aquele raciocínio lógico que eu tive, aquela formação de raciocínio lógica que eu tive. Para mim é tão óbvio isso, não, mas Emerson, não é óbvio. É óbvio para você, que vive fazendo continha o dia inteiro contando azulejo no banheiro. Para as outras pessoas normais, isso não é óbvio. Para gente louca igual você, que é óbvio, né? Então eu fui pegando devagarinho essa linguagem, essa forma de entender as coisas, e escrevi o meu livro. Aí fiz o Manual dos Cálculos Previdenciários, que já está na 4ª edição. E comecei a ser convidado para dar aula em pós-graduação, e dali para frente, esse é o Emerson que vocês conhecem. Então comecei lá, contando azulejo do banheiro, desenvolvendo o raciocínio lógico, e fui aprendendo previdenciário aos poucos, e muita coisa na marra. Quer ver um exemplo muito interessante? Logo que eu terminei, estava já trabalhando com cálculos, uma advogada me pede para rever o cálculo de uma carta de concessão, porque a cliente dela não concordava, porque estava errado, e a cliente dela era contadora, de uma cidadezinha próxima aqui de Londrina. E eu olhei a carta, falei, mas está errado mesmo. Que troço que é esse de atividade principal e atividade secundária? Eu não sabia que existia a regra de atividades concomitantes no cálculo de benefícios. Por quê? Porque no custeio, que era o que eu até então fazia, se a pessoa tinha 2 empregos, eu tive uma experiência muito interessante, por uma época cuidei da folha de pagamento da Unimed aqui de Londrina. E tinha alguns médicos empregados. Então eu ligava nos outros hospitais em que eles também eram empregados para falar quanto que você descontou de INSS dele, é aí que eu tenho que fazer o ajuste aqui. Por quê? Porque o salário de contribuição é um só da pessoa, juntando todas as atividades dela no custeio. Então, se um empregador descontou X, o outro tem que descontar Y, de forma que este contribuinte pague o total que é devido. Porque, vamos pensar num caso simplesinho hoje. O empregado tem 2 empregos recebendo salário mínimo em cada um. Se o empregador não souber do outro, cada um vai descontar 7,5% de contribuição. Mas esse cara deve bem mais. Como acontece pra caramba, é o que mais acontece. Mas, na verdade, o correto seria pegar o contra-cheque de uma empresa e levar na outra. O outro vai falar, bom, você recebe R$ 2.090. Cara, aqui pela tabela, R$ 2.090 vai lá para a faixa de 12%, ainda que seja aquela conta rateada, fatiada. Então eu vou apurar a tua contribuição toda e deduzir o que o primeiro empregador descontou, que é o correto de se fazer, que sempre foi assim, desde 88, quando eu comecei a fazer folha de pagamento. Então, para mim, era muito natural que o salário de contribuição era um só composto pela soma das atividades. Aí eu respondi o e-mail para o advogado e falei, mas está errado mesmo. Porque que história é essa? Está errado isso aqui separado das atividades. Não, Emerson, olha o artigo 32. Eu nunca tinha visto o artigo 32 da Lei de Benefícios. Aí eu fui ler e falei, caraca, mas isso não pode, isso está errado. E fui estudar esse negócio. De onde é que vem isso? E aí, estudando, eu adoro ler, eu gosto muito de história, de ir lá no passado, ver de onde as coisas vieram, por que elas são assim. Fui achar a história das concomitantes lá em 73, na Lei 5.890, quando surge essa forma de cálculo de benefício. E aprendi uma coisa totalmente nova para mim, que era tão óbvio no custeio, mas que no benefício não fazia o menor sentido. Entendi o porquê, passou a fazer sentido quando eu entendi por que que aquilo nasceu, qual era a lógica, qual era a ideia por trás da regra, por que que aquela regra já não fazia mais sentido nenhum na legislação pós-99, mas ela continuava vigente. Então, muita coisa eu aprendi porque veio um processo até mim. Caramba, como é que faz isso? Por que que esse negócio está feito desse jeito? E aí vai o aprendizado, que é uma delícia, né? A gente não para de aprender nunca. E assim é o nosso dia a dia, sempre aprendendo.
Principalmente a área previdenciária, né? Eu digo que para Nossa, nós é um aprendizado constante, é bastante alteração, você abre, você alterações abre de o lei. micro-ondas, você abre o micro-ondas na cozinha, sai uma instrução normativa, sai uma portaria. Uma portaria caída ali no nosso colo e nós temos que estudar e correr atrás. E É agora, verdade. nessa fase, né, eu comentei que eu quero fazer mais cursos, né, com o doutor, porque é uma fase que nós temos que aproveitar para nos melhorar, para nos aprimorar e sairmos dessa fase melhor como pessoas e como profissionais. Porque tem uma produção muito grande que nunca foi ofertada tão fácil para nós como agora, né? Muito É curso, muita verdade. coisa. É verdade, o tempo todo as coisas acontecendo, né? Live uma em cima da outra. Tem hora que eu ligo, que eu abro o meu Instagram e tem 8 lives simultâneas. Das 8, 5 são de Previdência. É É verdade. muita Olha, eu gente trouxe ao meio mesmo para tempo. trouxe água. Mas sou fã do vinho também. Você sabe, já comentei lá. Sou fã do vinho. Sei, sei. Ah, o vinhozinho sempre faz muito bem. Estou É. tomando um italianinho aqui hoje. Mas essa é a nossa rotina, né? Essa é a loucura do nosso dia a dia e a maneira que as coisas se desenham para nós, é assim que funciona. E aí, claro, é correr atrás, aprender sempre, aprender cada vez mais, desenvolver cada vez mais esses conhecimentos todos. É sempre a melhor forma de darmos uma resposta ao caso do nosso cliente é estarmos nos aprimorando. Claro! Você sabe que às vezes eu recebo uma dúvida, a pessoa, mas como é que faz tal coisa? Às vezes eu não respondo diretamente. Eu respondo como, leia o artigo tal da lei tal, leia o parágrafo tal do artigo tal da lei tal. Não que eu não queira dar a resposta, mas é que eu quero que a pessoa entenda o que significa aquela redação. Às vezes eu falo, cara, depois me conta o que você entendeu. E a pessoa, Emerson, não entendi nada, me explica. Aí tudo bem. Aí a gente vai, explica para a pessoa o que aquilo queria dizer. Mas eu sempre dou um jeito de instigar o conhecimento, instigar o aprendizado, sabe? Porque é isso, senão a gente fica... É fácil criar uma muleta, né? Eu sei que a Adriana entende tudo da área X. Para que eu vou estudar? Eu pergunto para a Adriana. Mas não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Se eu E fizer até isso... quando nós pesquisamos e começa a fazer sentido aquilo, quando pesquisamos lemos na origem, lemos no julgado, lemos uma doutrina, porque não é só a lei, lemos também as versões anteriores da lei. Não, quer ver, segunda e ontem, eu e o professor Alberto ministramos um curso ao vivo com o pessoal da OAB de Maringá. Foi um curso sobre o decreto. O decreto 10.410. As alterações trazidas pelo decreto e tal. Aliás, foi um curso avançado, um curso 2.0, já batendo lá em cima, muito gostoso, por sinal. Foi uma delícia trabalhar com o Alberto, já estamos vendo outros projetos aí para fazer juntos. Mas uma pessoa trouxe para discussão algo que não era do nosso assunto, mas sobrou um tempo e colocaram a pergunta. Não, minto, era sobre o nosso assunto, sim, sobre indenizações de contribuições. Eu quero indenizar aquelas contribuições lá do passado, tal, para contar o tempo, aquela história de indenização que todo mundo conhece. E como é que fica a história da multa e juros? Um dos assuntos nossos era justamente falar que o decreto reconhece agora que não incidem multa e juros sobre as indenizações anteriores a outubro de 96, tal. E aí uma pessoa fala, mas tem umas decisões recentes que estão afastando multa e juros para todo o período. Falei, hein? Porque teve uma decisão do fulano, teve não sei o que. Eu falei, me manda um julgado desse, por favor. Que eu quero. Será que estou entendendo errado? E me mandaram 2 números de processos. Aí no dia, isso na segunda-feira. Na terça-feira eu fui ler aquilo, fui procurar, pesquisei, fui ver os votos. Não é isso que está escrito no voto. O voto confirma aquilo que está no decreto, que não tem multa e juros para o período anterior a outubro de 96. Para o posterior tem, os meus votos são claros nesse sentido. E eu não sei se a pessoa não leu direito, ou se ela nem leu, alguém falou para ela e ela já está aproveitando isso nas ações. Eu estou colocando nas minhas petições.
que não tem multa em juros com base nessas decisões. Não, mas essas decisões falam que tem multa em juros. Então, às vezes, a gente tem que se aprofundar um pouco, né? Pelo menos um pouco, não falo que você é um profundo conhecedor da área. Não, mas, poxa vida, eu estou trabalhando esse assunto, eu tenho que conhecer um pouquinho disso, vou dar uma lidinha, vou estudar um pouco esse negócio, vamos ver o que diz de fato o texto legal, o que dizem as decisões que estão tratando desse tema, o que realmente dizem, né? Não pegar só a emendazinha, mas ler o voto condutor daquilo, se é um acórdão do tribunal, ou sei lá. Por exemplo, essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. O voto do ministro Barroso é lindo. E se você pegar só a tese, é até mal redigida. Porque ela fala que não tem contribuição para o empregador, mas fala da base de cálculo do empregado. Artigos diferentes da lei de custeio. Mas o voto arrepia de tão lindo que é. E você entende por que que ele chegou naquela conclusão. Então, mas tem que ter, porque não tem que ter, não, peraí. O que foi que ele estudou para chegar nessa conclusão, trazer esse voto, e esse voto ser aprovado pelos pares, pela maioria, porque não foi unanimidade, mas foi maioria lá no Supremo. Como que ele convenceu os pares dele de que isso tem que ser assim? É ler, é estudar com carinho, com atenção. Né? A construção nos enriquece. Exatamente, como que aquilo foi construído. Construção é uma palavra bonita para isso, né? Como que aquela ideia foi construída, como que foi concebido. É maravilhoso quando você faz isso, que aprende pra caramba. É como ler o manual. Eu digo, nossa, tu encerra o manual sobre aquele assunto, é tão bom, que faz tão bem, amplia a tua cabeça, né? O direito é verdade. É muito amplo, existem muitos outros argumentos. Agora o decreto 10.410 trouxe uma série de medidas que são ilegais, que contrariam até a própria emenda 103. E tem gente que fala, mas agora está no decreto, é assim. Também questões que já foram objeto da ação civil pública, que no primeiro momento assim, vai ser assim, mas não, existem muitas formas. Exato! Exatamente. Um caso clássico é o cálculo da aposentadoria do segurado com deficiência. Que o decreto fala, a emenda diz que tudo vai seguir a lei complementar 142, aí o decreto fala, as alíquotas são aquelas, mas a média é a nova. Não, amigo. Tá errado. O CNT10, que já tratou do tema, né? Como que uma portaria vai trazer uma situação contrária à Constituição? Ok, a emenda diz, até que lei regulamente, ok, mas lei, né, não decreto. Não é papel do decreto fazer isso. E o povo embarca às vezes. O que eu acho engraçado é que o povo embarca às vezes numas ideias furadas, assim, agora é assim, não é assim, você tá entendendo errado. Me assusta, às vezes me assusta isso, sabe? Poxa vida. Esperava mais dessas pessoas, esperava mais dessa pessoa. Mas, enfim, nem todo mundo tem tempo também para ficar estudando, a gente tem que entender isso, né? Mas você espera que o profissional se aprimore um pouquinho e essa pandemia está nos dando oportunidades, né? Verdade. Mas nós estamos tendo agora, apesar de toda a loucura que está sendo, todo mundo está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, mas o tempo todo tem alguém nos ensinando alguma coisa nas redes sociais e é só querer aprender, né? Também estou ensinando muita coisa errada, tem que tomar cuidado, tem que dar uma filtrada, mas... Muito conhecimento gratuito, disponível, então uma oportunidade muito grande. É verdade. Bem verdade. Mas então, vamos para o nosso tema? Sim, fique à vontade, professor. Pois é, nós nos propusemos a conversar sobre as complementações de contribuição, né? Sim. Então, nós temos algumas situações de complementação que já existiam antes, e a gente nem sempre se dava conta, que era aquele contribuinte individual que por um acaso pagou uma contribuição inferior ao mínimo. Ele pode complementar? Como é que complementa? Ia lá, fazia outra GPS, pagava com multa e juros, estava tudo certo. E a Previdência reconhecia e reconhece. O INSS mandava complementar, pedia guia, fazia pagamento.
Uhum. Muito transparente, muito simples, muito direto. Mas aí veio a emenda. E a emenda me coloca lá no parágrafo 14 do artigo 195 que a Previdência só vai considerar as contribuições que forem iguais ou superiores ao limite mínimo de contribuição. Inclusive, questionamento ali na nossa caixa de perguntas. E eu já conheço a opinião, é interessantíssima, brilhante até. Eu vi a primeira vez numa live sua com o professor Hélio Gustavo e me apaixonei por essa tese. Eu lembro que o Hélio ficou maluco aquele dia, agora que eu falei disso. Cara, isso aí é hermenêutica, isso daqui, a Apóstolo Damasco é boa por isso, não sei o quê. Então, maravilhosa. O Hélio, e o legal é que depois daquilo, esse meu estudo sobre as contribuições se aprimorou muito. Eu aprendi mais um monte de coisa depois daquela live, então... Bem no início da pandemia. Sim, mas expandiu tanto que eu terminei essa semana de escrever um livro só sobre contribuições. Ai, perfeito. Tá indo semana que vem, se Deus quiser, para a editora. Mais umas 2, 3 semanas ele deve estar no mercado já. Só sobre as contribuições dos segurados, das pessoas físicas. Não vou falar de contribuição de empresa, patronal, nada. Contribuições das pessoas físicas. E aí eu explico como que funciona a mecânica do dinheiro chegar ao caixa, da informação chegar ao CNIS. Porque como que o INSS descobre qual é o salário da pessoa? Tudo bem, você já sabe, eu já sei que vai através da GFIP. Mas e quando não tem GFIP? Quando é um carnezinho de INSS? Porque no carnê não vai o valor do salário de contribuição, vai só o valor da contribuição. Então no livro eu explico como que a Previdência faz para encontrar o salário de contribuição. É bem manualzão, assim, sobre contribuições. Obrigado. Acredito que se tudo correr bem, eu terminei a revisão do texto ontem à noite. Estou esperando chegar o prefácio. Que está sendo feito por uma pessoinha, meia boca aí. Dr. José Savares. Está prefaciando para mim. A pessoinha mais ou menos, né? Que também é um querido amigo, né? O Savares é um cara sensacional. E aí, Dinair, a editora pede 3 nomes para escolher qual vai ser o que mais vai vender. Então eu fiz 3 sugestões de nomes e eles vão decidir, acho que semana que vem, qual dos 3 será o título do livro, tá? Mas me acompanha aqui nas redes que assim que sair eu vou fazer todo o barulho possível, os cupons de desconto, essas coisas todas vão acontecer nessa sequência aí. Mas, olha ela aí, tudo bem, Ana? As Anas, né? Ana Meyer também, a Sandra. Existe risco de não ser considerado período indenizatório e prescrito? Sandra, se você fizer da maneira correta, não corre risco nenhum. O problema é fazer da maneira correta. Obrigado, Clarissa. Mas, assim, as contribuições, as complementações de contribuições, que é o nosso assunto, né? A complementação de contribuição não é uma contribuição indenizatória, ainda que ela esteja prescrita. Porque houve contribuição no período. Eu quero só fazer a complementação. E aí vem a grande discussão. Eu tenho mesmo que complementar? Essa é talvez a discussão do século agora, né? Depois da reforma da Previdência. Que não, tem que complementar, porque tem que ser no mínimo sobre o salário mínimo. E onde é que está escrito que tem que ser no mínimo um salário mínimo? Mas a emenda fala, vai ler direito a emenda. Ela não fala. Ela fala contribuição mínima devida para a categoria. Quem é que define qual é a contribuição mínima? Aí mais, o artigo 29 da emenda, que fala de pagar complemento, juntar um mês com o outro para formar um mês, pegar o excesso de um mês e passar para o outro, aquela coisinha toda que está no artigo 29, o caput do 29 começa dizendo até que lei regulamente o parágrafo 14 do artigo 195, vai funcionar assim. O que ela está dizendo? Que virá uma lei regulamentar. Aquilo não está regulamentado ainda. Eu ainda não posso, eu Previdência, não posso cobrar do segurado que complemente e que ajuste, porque aquilo ainda não foi regulamentado. Ainda não está definido, mas estamos no Brasil, né?
O decreto já criou um monte de regrinha, um monte de IN, portarias da Receita Federal com os códigos de DARF para recolher, enfim. Bem, então o primeiro ponto é, se eu estou falando de um segurado empregado, eu só tenho que fazer algum tipo de complementação se ele teve atividades concomitantes e um empregador não recalculou a contribuição do outro. Aquilo que a gente estava falando no comecinho, né? Que o empregado tem que pegar o contra-cheque da empresa A, levar a empresa B para a empresa B refazer todo o cálculo da contribuição. Se isso não aconteceu, esse empregado deve contribuição complementar. Por quê? Porque ele contribuiu abaixo do limite da categoria dele. Categoria dele, como é que contribui? Quem é que diz como é feita a contribuição? A lei de custeio. E a lei de custeio traz regras claras. Como é que eu tenho que calcular o tributo? A lei de custeio falou para fazer X, ele fez X menos 5. Ele está devendo 5. Ele vai ter que complementar a contribuição. É devido. Mas aí começa a ter outras discussões. Eu estou falando de um empregado. No caso do segurado empregado, a responsabilidade de retenção e recolhimento do empregador. Então eu posso dizer que foi o meu empregador que fez errado? E a culpa é dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que complementar nada? Em tese, eu poderia. Porque a lei não fala que eu, empregado, tenho que pegar o meu contra-cheque e levar para o outro. Isso está numa instrução normativa da Receita Federal. E eu, cidadão, não sou obrigado a conhecer a instrução normativa. Eu não posso, eu sou inimputável com relação à lei. Né? Eu não posso alegar que não conheço a lei para fazer coisa errada. Mas lei, não IN. Não IN. Não portaria. Eu, segurado, trabalhador. Ou aqui entendemos que, como diz a professora Jane, né? A Jane costuma dizer que na pirâmide de Kelsen no INSS é assim, né? A Constituição está lá embaixo, aí vem as leis, o decreto, a IN, e o aqui entendemos que. Acima de tudo. Acima aí. Perfeito. O cidadão não é obrigado a conhecer essas coisas. O empregado não é obrigado a saber disso. Então ele pode falar, não, mas meu patrão calculou o INSS errado no meu contra-cheque. Eu não sabia como calculava isso. Eu não sabia que estava errado. Eu não posso ser culpado do cálculo que meu patrão fez está errado, porque ele que era o responsável. A despeito disso, olhando o segurado empregado como contribuinte, eu vejo que ele deveria fazer essa complementação. Deve ser chamado a complementar. Ele se recusou a complementar. Bom, eu não posso cobrar isso dele porque a responsabilidade não era dele. Isso é Emerson falando, tá? Emerson contador. Então, se o cara é advogado da União, ele vai bater no cara até o cara recontribuir a complementação, ou faz a conta inversa e reduz o salário de contribuição. Fala, olha, isso que você pagou aqui, apesar de você receber 4 mil por mês, essa contribuição é só para 3 mil, cara. Então, vou colocar 3 mil no teu quinis e azar o teu. Vou prejudicar a tua aposentadoria lá na frente, porque foi a contribuição que você fez. Então, olhando para o empregado, fica fácil, porque a responsabilidade não é dele. Ele não pode ser chamado a complementar. Tanto que agora, na pandemia, a lei, era uma medida provisória que virou a lei 14.020, ela traz o seguinte, que o empregado que tiver o contrato de trabalho reduzido poderá complementar a contribuição na condição de facultativo. Não é deverá. Ele pode, ele não é obrigado a. E aí o cara vai dizer, eu tenho que fazer, Emerson? Depende, cara. Como é que está a tua média? Vai ser importante isso para a tua aposentadoria? Você está para se aposentar daqui a uns dias e esse valor vai fazer diferença? Complemente. Não vai fazer diferença nenhuma? Eu vou me aposentar daqui a 20 anos só. Esquece. Porque lá na frente vai ter descarte. Além de diluir, lá na frente vai ter descarte de contribuições. Aí descarta exatamente esse que você pagou menos agora e está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Mas aí a gente vai para o outro grupo, que é o outra situação ainda da pandemia. Contrato de trabalho foi suspenso.
A mesma lei diz que esse mesmo trabalhador pode contribuir na condição de segurado facultativo. Pode. Ele deve contribuir nessa condição? Gente, se o contrato de trabalho dele foi suspenso 3 meses atrás, ele tem 12 meses de qualidade de segurado. Para que ele vai sair correndo para complementar? A não ser que esteja faltando 4 meses para ele se aposentar. Aí eu complemento esses 3 meses como facultativo para não perder os pontos, para não perder uma regra de transição ou alguma coisa assim. Tirando isso, para que esse cara vai gastar dinheiro com contribuição como facultativo se ele está recebendo R$600 por mês? De onde é que ele vai tirar dinheiro para isso? Se a pessoa não receber um salário mínimo no mês, e ainda como que vai complementar? Não consigo visualizar isso na prática. A pessoa procurar uma guia. Ou ainda que ele procurasse o INSS ou a Receita Federal, ou achasse um sisteminha pronto na internet para fazer. Ele não tem dinheiro para pagar essa guia. Não tem grana para pagar. E mais, se ele for lá na lotérica pagar essa guia, é capaz de pegar coronavírus de alguém. Ele tem que ficar em casa. Então não faz sentido, né, querer cobrar esse complemento desse trabalhador que está nessa condição complicada. Mas aí a gente vai para o outro cidadão, que é o contribuinte individual. O contribuinte individual tem que contribuir no mínimo sobre um salário mínimo. E eu pergunto onde é que está escrito. Adoro. Aprendi a perguntar isso com vocês, advogados. Assim como aprendi a responder depende. Isso é que eu estou estudando a vida toda para dizer depende. E para perguntar onde está escrito também, né? Qual é a lei que fala isso? Onde é que está escrito isso? Bom, vou eu estudar o custeio de novo, né? Então aí eu fui buscando, não só estudar, mas buscando minhas memórias também. Até 99, não existia contribuinte individual, nós tínhamos o autônomo, o empresário e o equiparado a autônomo, que em 99 se fundem para formar o contribuinte individual. Esses caras contribuíam sobre uma tabela fixa, que era a tabela de classes salariais, de interstícios, que era um nome bonito que tinha, que eu quase nunca consigo acertar essa palavra, mas tudo bem. E o cara tinha que ficar um tempo contribuindo sobre um salário mínimo, que era a primeira faixa, fixa em um salário mínimo. Aí ia para a segunda faixa, que não era 2 salários mínimos, eram 2 salários de referência. Então era um número aleatório da Previdência. Aleatório não, era o teto, dividido em 2 décimos do teto. A terceira faixa era 3 décimos do teto, e assim ia até o teto da Previdência. E esse cara tinha que ficar um tempo X contribuindo sobre cada uma daquelas faixas para poder lá na frente se aposentar. Vem em 99 a mudança toda do cálculo do benefício, que a média era dos últimos 36 salários, passa a ser os 80% maiores. Vem o fator previdenciário, vem toda essa confusão. E, aliás, esses dias eu estava estudando a exposição de motivos dessa lei, até para o livro, até para colocar uns pontos disso no livro. O legislador fala o seguinte, ou o proponente da lei, que foi o executivo, diz o seguinte: se agora esse cara vai ser feita uma média de um tempo longo, não faz mais sentido eu mantê-lo contribuindo de forma fixa sobre faixas. A partir de agora ele vai contribuir sobre a remuneração efetiva. Ele ganhou bem, vai pagar bem, ganhou mal, vai pagar mal. Ponto. Então, a 8212 é alterada pela 9876, porque a gente lê só o artigo 2º e o 3º da 9876, né? Por causa da revisão. Por causa da revisão da vida toda, que é a briga do 2º contra o 3º. E depois lá embaixo, o 8º ou o 9º, nunca me lembro qual deles, que fala que o fator previdenciário é facultativo na aposentadoria por idade. A gente só conhece esses 3 dispositivos da 9876. Mas no artigo 1º, que a gente nunca lê, ele altera toda a lei de custeio. E aí ele traz que para o contribuinte individual, o salário de contribuição é a remuneração, recebida em empresas ou pelo seu trabalho por conta própria no mês, limitado ao teto. Veja só, o texto limita ao teto, mas não limita em salário mínimo. Aí o parágrafo 3º do mesmo artigo 28 vai dizer:
O valor mínimo do salário de contribuição é de um salário mínimo. A sua razão mensal, diária ou horária, conforme o ajustado, e o tempo de trabalho efetivo no mês. O que ele está dizendo? Vamos lá, eu sou um desempregado. Bom, sou um desempregado, posso contribuir com o facultativo. Mas hoje é dia 3. Hoje me convidam para ser sócio de uma empresa. E eu me torno sócio dessa empresa hoje. A empresa já existe. Faz-se uma alteração no contrato social, eu entro como um dos sócios gerentes a partir do dia 3 de setembro. Quando chegar ao final do mês de setembro, o meu salário de contribuição não tem que ser 1.045 no mínimo. Porque eu não trabalhei os 30 dias. Eu não fui contribuinte individual durante os 30 dias. Fui só durante 28. Então, o meu salário de contribuição pode, e a lei fala isso, proporcional aos 28 dias. O curioso, muito curioso, é que o decreto fala outra coisa. O 214 do decreto diz que o valor mínimo do salário de contribuição para o individual e o facultativo é um salário mínimo. Mas a lei não fala isso. Essa redação toda que ela fala da proporcionalidade, o decreto joga só para o empregado. Mas a lei coloca para todo mundo. A lei não abre essa exceção. Então, se no meio do mês eu dei baixa na minha empresa, eu encerrei a minha atividade como empresário, o resto do mês eu vou viver de lucro, vou viver de ganho, vou passar fome, não sei o que vai acontecer. Eu só fui contribuinte individual até o meio do mês. E acontece muito na nossa realidade. Não claro que acontece. Agora, então, bom, o valor pode ser menor que o salário mínimo? Nessas condições, pode. Se eu fiquei o mês inteiro trabalhando, a minha empresa estava ativa o mês todo, ainda que eu não estivesse lá, é diferente. Aí eu tenho contribuição de no mínimo um salário mínimo, porque esse é o valor mínimo do salário de contribuição lá no parágrafo 3º da lei, do artigo 28 da lei. Mas se eu não fui o tempo todo empresário, peraí. Eu não sou obrigado a pagar um salário mínimo, eu posso contribuir por menos, proporcional aos dias que eu tive de atividade. É óbvio que o INSS não vai aceitar isso. O CNIS já vai ter lá contribuição inferior ao mínimo. Eu não lembro agora a descrição que sai lá no CNIS. Só quero registrar o professor Márcio Hart, que já fizeram lives também, um querido, amante dos cálculos, assim como nós. Aliás, eu vou dividir um painel com ele num evento lá de Farroupilha, que seria presencial, mas vai ser online agora, mês que vem. Não, este mês. Acho que esse mês, né, Márcio? Esse mês a gente vai dividir um painel sobre cálculos e revisões. Eu vou falar de custeio, ele vai falar de benefícios e revisões. Vai ser um debate bem gostoso. Eu quero trazer algumas informações legais para a gente compartilhar lá, vai ser bem gostoso. Vou dividir o painel com o Márcio. Com esses gênios dos cálculos. Na verdade, é um grande evento. Era um congresso que eles iam fazer, com um monte de palestrantes. E uma das mesas é essa de nós dois juntos aí. Vai ser muito gostoso. Com certeza vai ser bem agradável. Para mim, pelo menos, vai ser muito agradável. Aposto que para o Márcio também. E espero que seja para quem estiver nos assistindo, né? Para quem estiver lá conosco no evento. Torço para que seja bacana. Mas... alguém reclamando aí que apanha dos cálculos. Bem, mas aí... Não se ama ou se odeia. Ah, sim, não tem meio termo, né? Mas aí a gente vai para aquele outro contribuinte individual que não é o empresário. Seria autônomo, o antigo autônomo. Trabalha aí por conta própria. E nós temos N exemplos. Eu adoro citar como exemplos a costureira. Né, que constrói as roupas de vocês e reformam as nossas. Que é sempre assim, né? Você pega aquela fotografia da revista, compra o tecido, leva, eu quero esse vestido para aquela festa. A gente não, a gente procura costureira quando cai um botão da camisa, estoura o zíper da calça, sai a barra, vai lá para ela refazer, enfim. Mas é uma profissional que trabalha de forma autônoma, trabalha por conta própria, sem vínculo com nenhum tipo de empresa, em regra.
Às vezes uma abre MEI, tá ficando chique agora, tá virando empresárias, mas no geral não é. Porque quando a pessoa abre MEI, ela vira empresária. MEI é empresa, gente. Ele não é um autônomo, mas passou a ser uma empresa prestadora de serviços. É que é uma empresa simplificada, pequenininha, mas essa pessoa virou empresária desse momento em diante. É uma visão diferente. Tem que ter essa visão. Tive dificuldade de informação dos segurados, que eu atendi uma MEI, pedi um benefício para ela, ela passou praticamente todas as contribuições em atraso até hoje. Ela demorou muito para pagar primeiro em dia, porque ela sempre pagava atrasado. Sempre teve atrasado. Olha a dificuldade, né? Então se cria uma ferramenta, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para usar. Não se ensinou para essa pessoa, né? Porque não é divulgado esse cuidado que a pessoa tem que ter de pagar a primeira em dia para contar para fins de carência. Dependendo da pessoa, você fala em carência, ela acha que carência é pobreza. Exatamente. Não, carência é ficar sem namorar muito tempo. Não, gente, carência é o tempo mínimo de contribuição. Carência é o tempo mínimo de contribuição que começa a ser contado com a primeira contribuição em dia. Se não tem a primeira em dia, não tem. E a pessoa está sempre pagando atrasada, coitada, não começou a contar carência até hoje. Exatamente. Quando é que ela vai conseguir isso, né? Mas, enfim. Aí, essa pessoa simples, que não abriu um MEI, continua lá trabalhando como contribuinte individual, paga o seu carnezinho. Dependendo do mês, vamos imaginar a seguinte hipótese. Ela sofre um acidente e fica hospitalizada por 10 dias. Qual é o salário de contribuição dessa costureira, salário mínimo de contribuição dessa costureira neste mês? Não pode ser os 30 dias. Porque ela não pôde levar a máquina de costura lá para o hospital para continuar trabalhando. Ela estava impossibilitada de trabalhar durante 10 dias que ela estava hospitalizada. O salário de contribuição dela vai ser proporcional aos 20 dias. Por quê? Porque a lei fala isso. É conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo no mês, parágrafo 3º do artigo 28 da lei de custeio. Agora, o INSS não reconhece isso de jeito nenhum. Mas nunca que o INSS vai aceitar essa condição. Apesar de estar prevista na lei. Principalmente porque o decreto fala outra coisa. E é óbvio que o servidor vai seguir o decreto. A IN acompanha o decreto, ele vai seguir a IN, porque é o regulamento interno da empresa que ele trabalha. Se ele pisar na bola com relação à IN, ele vai ter problema. Vai ser complicado para ele. Então, enfim, isso você vai ter que brigar muito para que seja reconhecida essa contribuição lá atrás, com um valor menor que o mínimo, quando a pessoa não estava obrigada a contribuir com o mínimo. Uma situação muito comum, Adriana, é quando acontece virada de ano. Muda o salário mínimo, e a primeira contribuição do ano, a pessoa manteve o salário mínimo do ano passado. Mantém até mais. Aí perde aqueles meses todos, porque a Previdência desconsidera. Tá lá PREC menor MIN, lembrei. PREC, tracinho menor, tracinho MIN. Né? Recolhimento abaixo do salário mínimo. E aí? Perdeu o Playboy? Não, peraí, se eu conseguir comprovar que essa pessoa não tinha condições de trabalho naqueles meses. Estava viajando, final de ano, virada de ano. Estava num cruzeiro. Chique, né? Foi passear. Mas lá no cruzeiro não tinha como o jardineiro trabalhar, gente. Ele é jardineiro. Foi pra Disney, ele estava impossibilitado de trabalhar. Imagina pegar umas pás, umas enxadas na Disney, né? Vou cuidar do jardim da Disney agora para não ficar sem trabalhar. É óbvio que a gente sabe, mas o duro é conseguir comprovar isso. A briga está aí, na comprovação. E outra, isso vai obrigatoriamente cair numa discussão judicial. Porque o INSS não vai aceitar essa condição. Simplesmente não vai. Aí tá, então tem que complementar. O que eu mais escuto, não, mas tem que complementar, Emerson. Tá bom. Pense na seguinte hipótese. É um jardineiro. Vamos trabalhar com o segundo exemplo que eu gosto de usar demais. Jardineiro. Uma empresa o contrata só para cortar uma grama lá que estava pouco alta no início do mês. Ele recebe R$200 por esse serviço. O cobra R$200 por esse serviço. A empresa que faz tudo certinho, emite o RPA para ele,
deduz 11% dos R$ 200, informa na GFIP que contratou os serviços dele por R$ 200 naquele mês. Ao deduzir os 11%, paga para ele apenas R$ 178, que é o que sobrou líquido do serviço que ele prestou. Tá, mas se todo dia ele fizer um serviço de R$ 200, ele vai receber 6 mil no mês. Legal, só que começa a chover. E chove o mês inteiro. E o que esse jardineiro vai fazer o mês inteiro? Vai ficar em casa vendo televisão, no máximo cuidando das samambaias da esposa dele dentro de casa. Ele não vai conseguir trabalhar. Aí chega no final do mês, alguém fala, agora você tem que complementar porque não deu um salário mínimo. Ei, se ele fosse fazer uma complementação, primeiro, seria sobre 800 e poucos reais. 20%, que é a contribuição que ele deveria fazer sobre 800 e poucos reais, é 160 e poucos reais. Gente, a única renda que ele teve nesse mês foi de 178 reais líquidos. E ele vai comer o quê? E a capacidade contributiva prevista na Constituição, como é que fica? Gente, capacidade tributária, a gente está falando de tributo. Temos que olhar o custeio previdenciário do olhar do tributarista também. E a Constituição diz que os tributos devem ser estabelecidos de forma a não ferir a capacidade contributiva do cidadão. Qual capacidade que ele tem de contribuir? Nenhuma. Ele consegue comprovar que ficou o mês todo sem trabalhar, impossibilitado de trabalhar? Se ele conseguir comprovar, a Previdência tem que aceitar que aquele mês o salário de contribuição dele foi R$200 e ponto. Se vai aceitar ou não, são outros 500, né? Mas deveria aceitar essa condição. Porque é a lei, gente. E eu tô vendo que já falta poucos minutos pra gente acabar a brincadeira aqui, né? Foi tão boa essa fala, né? Aprendemos tanto. Por mim, nós ficávamos conversando sobre cálculo. Até amanhã falando disso. Somos limitados. Parecia que eram 10 minutos, já estamos encerrando a live. E só quero agradecer mais uma vez, de coração, uma satisfação muito grande fazer essa live. Né, com você que é um grande mestre, uma pessoa que eu admiro muito, que eu sigo, e estou aguardando esse livro aí que você falou. Parabéns, né? Com certeza, vou adquirir. Obrigado. E quero fazer outras lives no futuro aí, que adoro. Claro! Já fica convidado. Eu agradeço demais o convite, foi uma delícia estar aqui contigo de novo. Eu vi que o pessoal escreveu um monte de coisa, gente, perdão, mas eu não consigo ler, porque quando tem texto longo, passa batido, mas depois me manda uma mensagem no direct, eu respondo, tá? Não tem problema nenhum, o preço é o mesmo. Também não tivemos perguntas, agora de tardinho, deixa eu ver se me pergunta lá na caixinha de perguntas. Cada pergunta daí uma aula para explicar, né? A gente sabe que o seu conhecimento é muito vasto e o tempo é muito limitado. Verdade, o tempo não ajuda, é verdade. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. E ó, já tá aceito os próximos convites, tá? Então tá, obrigada. Obrigada que participaram, que nos assistiram. Um evento de satisfação. Digo mesmo, brigadão. Opa, quero o livro. Vai sair, calma aí, tá saindo. Obrigado, Kelly. Boa noite.